Nessa aula, vamos falar sobre as frações. Então, a fração é uma representação matemática para partes, onde a gente tem várias partes de um determinado inteiro. Então, alguma coisa, um determinado valor, que foi dividido em várias partes. A representação da fração é dessa forma. Nós temos aqui uma linha. Na parte de cima, o número que está aqui, nós chamamos de numerador. E o número que fica aqui embaixo, nós chamamos de denominador. E esse número de cima, ele representa justamente a parte que foi retirada. E o número de baixo, ele representa a parte total que foi dividida aquela determinada unidade. Então, por exemplo, se eu tenho uma pizza, partir ela em 4 pedaços, o 4 eu escrevo embaixo, que é o denominador. Se eu como 2 pedaços, o 2 fica aqui em cima, que é a parte que foi retirada. Então, nós temos aqui exemplo de representação de fração. Temos aqui um círculo, vamos dizer que seja uma pizza, e essa pizza foi partida em 8 pedaços. Então, essa quantidade de partes totais a gente coloca aqui embaixo, no denominador. E a quantidade de partes pintadinhas, ou seja, que foi retirada, a gente coloca na parte de cima, no numerador. Então, nós temos aqui outro exemplo. Digamos que seja uma barra de chocolate. Essa barra foi dividida em 4 partes. Então, a gente coloca a quantidade total de partes aqui embaixo, que é o denominador, e a quantidade pintada a gente coloca na parte de cima, no numerador. Então, a gente tinha um desenho, e através do desenho, nós representamos ele em forma de fração. Mas também a gente pode representar o contrário. Eu tenho aqui uma fração e eu quero um desenho para representar essa fração. Então, olha só. Se eu sei que o denominador representa a quantidade total de pedaços, então eu vou fazer um desenho que, nesse caso, tenha 9 partes. Se o numerador representa a quantidade tirada ou pintada, então a gente vai pintar 3 partes, representando, eu tenho 9 partes totais, e dessas 9 eu fui e retirei 3. Como que a gente lê uma fração? A parte de cima, que é o numerador, a leitura do numerador é feita primeiro e normalmente. Então a gente lê primeiro o numerador e do jeito que o número estiver escrito a gente lê. E a parte de baixo, que é o numerador, a gente lê conforme o quadro abaixo. Então, olha só, o numerador de cima a gente lê normal. Se tiver o número 10 em cima, a gente lê 10 normalmente. Agora, na parte de baixo, o denominador não. Ele tem uma leitura específica. Se tiver o número 2, a gente vai ler meio. Se tiver 3, a gente vai ler terço. Se tiver 4, a gente vai ler quarto. Se tiver 5, a gente vai ler quinto. 6, sexto. 7, sétimo. 8, oitavo. 9, nono. Se tiver o 10, décimo. 100, centésimo. E 1000, milésimo. Observação. Percebam que aqui, até o 10 eu tenho um nome específico e do 10 pulou direto para o 100. Pois é, esses números aqui que estão do 11 até o 99, a gente vai ler o número e acrescentar aqui a palavra avos. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Ó. Eu tenho o 1 em cima e o 2 embaixo. O 1 é o numerador, eu leio normal, 1. E o 2, que está no denominador, eu leio meio. Então, 1 meio. Esse outro exemplo, eu tenho 2 em cima e o 5 na parte de baixo. Então, eu leio em cima normal 2 e o 5, que é na parte de baixo, eu leio quinto. Então, 2 quintos. Então, olha aqui. 16, leio normal. Agora, o 27 está aqui nesse intervalo, ó, do 11 até o 99. Então, eu leio 16. Agora que eu leio 27 e acrescento a palavra avos. Então, repetindo. Do 2 até o 10, eu tenho aqui os nomes específicos. Agora, se for 11, 12, 13 e assim sucessivamente, a gente vai ler o número e acrescentar a palavra avos.
Se tiver o 20 em cima e o 30 embaixo, a gente lê 20, 30 avos. Então é só acrescentar a palavra avos para os números que não estão nessa tabela. O que seria uma fração equivalente? Então, frações equivalentes são frações que visivelmente são diferentes, mas se fizermos as devidas representações, percebemos que representam a mesma quantidade. Ou seja, na escrita, os números são diferentes, mas o resultado em si representado é o mesmo. Eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho a fração 1/2, fração 2/4 e a fração 3/6. Na escrita, essas frações elas são diferentes, uma é diferente da outra. Porém, no resultado é o mesmo. Eu tenho aqui uma barra de chocolate, eu tenho 2 pedaços e desses 2 pedaços foi tirado 1. Olha, percebam que foi tirado a metade da barra. Esse outro exemplo, eu tenho a barra, foi cortada em 4 pedaços, que a parte de baixo representa quantidades totais. E foi retirada 2 pedaços. Mas esses 2 pedaços que foram retirados correspondem à metade da barra. Aqui outro. Eu tenho 6 pedaços. Desses 6 pedaços foram tirados 3 pedaços. Percebam que esses 3 representam também a metade da barra. Então são frações que na escrita é diferente, porém o resultado, a representação de fato é o mesmo. Simplificando frações. Então, simplificar a fração é eu escrevê-la, essa determinada fração, mas de uma forma mais simples, para que se torne mais fácil de ser manipulado. Ou seja, eu tenho uma determinada fração, são números maiores, eu posso simplificar para tornar números menores, e fica até melhor para a gente resolver algumas operações. Então, simplificar frações é a mesma coisa de encontrar a fração irredutível, ou seja, encontrar a menor fração possível. Como é que a gente faz isso? Eu tenho aqui a fração 24/18. Uma fração, números um pouco alto, um pouco grande. Então a gente pode fazer o quê? Simplificar. O que seria simplificar? Pegar essa fração maior e torná-la em uma fração bem menor. Esse processo só pode ser feito de uma seguinte forma. A gente olha para o número aqui está no numerador e que está no denominador e vê se tem algum número que é divisor tanto desse quanto desse. Ou seja, um número que eu posso dividir tanto 24 quanto 18. Nesse caso, a gente percebe que tanto 24 quanto 18 são números pares. E números pares a gente pode dividir por 2. Então, simplificar é isso. Eu dividir tanto em cima quanto embaixo pelo mesmo número. Então, já escrevo uma nova fração. 24 dividido para 2 deu 12. E 18 dividido para 2 é 9. Ou seja, essa fração tem o mesmo resultado que essa. Ou seja, elas são equivalentes. A diferença é que essa fração ela está escrita com números maiores, essa fração está escrita com números menores. Quando eu divido tanto em cima quanto embaixo pelo mesmo número, eu estou tornando essa fração um pouco menor aqui na escrita. Porém, o resultado dessa é o mesmo dessa aqui. Aí eu olho e percebo que 12 é divisível por 3 e 9 também. Então, eu divido tanto em cima quanto embaixo por 3. Eu estou simplificando. 12 dividido para 3, 4. 9 dividido para 3, 3. O que aconteceu? Eu peguei essa fração aqui maior e transformei ela em uma fração menor. Eu simplifiquei ela. Quando é que a simplificação para? Quando eu percebo que eu não tenho aqui um número que eu consiga dividir ao mesmo tempo o 4 e o 3. Por exemplo, o 4 dá para dividir por 2, mas o 3 não dá. O 3 dá para dividir por 3, mas o 4 não dá para dividir por 3. Então, aqui eu paro a simplificação, porque eu não tenho um número para dividir os dois ao mesmo tempo. Eu só posso dividir se for o de cima e o de baixo pelo mesmo número. Então, esse processo da simplificação
eu tinha uma fração bem maior na escrita e agora eu tenho uma bem menor. Se você dividir 24 por 18, vai encontrar o mesmo valor dividindo 4 dividido por 3. Dá o mesmo valor, porque essas três frações, na verdade, elas são equivalentes. Outro exemplo, 150 dividido por 210, ou na leitura mesmo de fração, 150, 210 avos. Olha só, você olha para o zero, tem zero em cima e zero embaixo. Você lembra que números terminados em zero dá para dividir por 5. Mas números terminados em zero também dá para dividir por 10. Só que a dica que eu quero dar para vocês é o que? Quando você estiver o zero aqui, tanto em cima quanto embaixo, isso no final do número, você nem precisa fazer a divisão dessa forma. Você pode só apenas cortar o zero de cima com o zero de baixo. Que isso é nada mais nada menos do que dividir por 10, tanto em cima quanto embaixo. Ó, 150 dividido por 10, sobrou apenas o 15. 210 dividido por 10, sobrou apenas o 21. Então, toda vez que você tiver uma fração, ou seja, uma divisão, você tiver um zero em cima e outro zero embaixo, no final do número, é claro, você pode cortar esses zeros. Isso significa que você está simplificando, dividindo por 10. Então, sobrou agora o 15 e o 21. Tanto o 15 quanto o 21 dá para dividir por 3. Então, eu continuo a simplificação. 15 dividido para 3, 5. 21 dividido para 3, 7. Chegou aqui, eu não consigo mais dividir os dois pelo mesmo número. Então, essa é a fração simplificada. Então, simplificar a fração é apenas isso. Pegar uma fração maior e torná-la em uma escrita bem menor. Agora você pega, pausa aí o vídeo, tenta resolver esses 3 exercícios, aí volta aqui para a resolução. Então vamos lá. Represente em forma de fração os seguintes desenhos. Olha só, para eu representar em forma de fração, eu vou passar uma barra, vou contar quantas partes tem ao todo. 1, 2, 3, 4, 5. Essas 5 partes que tem ao todo vai para o denominador, que é a parte de baixo. E aí eu conto quantas partes foram pintadas. 1, 2, 3, 4. 4 partes eu coloco em cima no numerador. Pronto. É só isso. Como que lê essa fração? 4, 5, 4 quintos. Ok? O 4 está no numerador, eu leio normal. E o 5 que está no denominador, eu leio quintos. Então, 4 quintos. Vamos lá, a gente conta a quantidade de partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantidade total vai para o denominador. E aqui a quantidade pintada são 3, vai para o numerador. Como que a gente lê? O 3 que está no numerador lê normal 3. E o 8 que está no denominador lê oitavos. Então fica 3 oitavos. 2. Represente em forma de desenho as seguintes frações. Então, aqui nós temos 1/3 e aqui nós temos 6 quinzeavos. Agora, ao contrário, a gente vai fazer o desenho para representar essa fração. Então, se eu tenho aqui no denominador o 3, então eu tenho que desenhar, fazer algum desenho que tenha ao todo 3 partes. Então, você pode fazer ou um círculo com 3 partes, ou pode fazer uma barra com 3 partes, não importa, dá no mesmo. E esse 1 quer dizer que eu vou pintar ou retirar apenas uma parte. Então, das 3, eu retirei uma. Nesse caso, eu vou fazer um desenho com 15 partes, só 15 partes. E das 15 eu vou riscar ou pintar, retirar apenas 6. Pronto, representei as frações em forma de desenho. E simplificando essa fração, nós temos aqui 150, 45 avos. Os dois números dá para dividir por 5. Número terminado em 0 dá para dividir por 5. E número terminado em 5 dá para dividir por 5. Então fica 150 dividido para 5 dá 30. 45 dividido para 5 dá 9.
o que a gente percebe agora? Que tanto 30 quanto 9 dá para dividir por 3. 30 dividido para 3, 10. E 9 dividido para 3, 3. Chegou aqui, a fração, a simplificação encerra. Porque eu não tenho um número que eu consiga dividir o 10 e o 3 ao mesmo tempo. Você também poderia ir um pouco mais rápido. Né? Se você perceber que o 150 e o 45 dá para dividir por 15, não tem problema. Pode ir direto. Ó. 150 dividido para 15, 10. 45 dividido para 15, 3. O importante é você dividir tanto em cima quanto embaixo pelo mesmo número e que você chegue no final à menor fração possível, né, que eu chamo de fração irredutível. Então essa foi a nossa aula de hoje sobre frações.